Eu me lembrei de uma história olhando para uma grávida que eu resolvi compartilhar com vocês agora uma história sobre a maternidade que eu vivi, o meu terceiro filho, um desafio muito grande que eu vivi com o Antônio, nosso pequenininho. E essa semana, específico faz 2 anos, o Facebook agora me lembrou quando o Facebook mostra pra gente as lembranças de 2 anos atrás. E há 2 anos atrás eu estava na UTI, numa sala da UTI neonatal, com o meu terceiro filho, Antônio. O Antônio, ninguém sabe porquê, resolveu nascer de 7 meses, com menos de 32 semanas de gravidez. E foi um parto prematuro e de repente ele precisava aprender a mamar, respirar e a deglutir, fazer tudo isso junto. E aí ele precisou ficar 36 dias na UTI. E a gente nunca imagina. É claro que filho a gente sabe que é sempre incerto, né? Eu já tinha passado por uma experiência não muito terrível com o meu segundo filho, Lucas, que acabou, eu queria um parto normal, humanizado, e acabou indo para uma cesariana necessária, porque ele estava transverso. Mas com o Antônio, terceiro filho, eu nunca imaginava que eu ia vivenciar a experiência de ser uma mãe de UTI, né? De ter o meu filho e não poder levá-lo para casa, não poder amamentar. Eu que sempre amamentei os outros até 2 anos, eu tinha que tirar o meu leite para que ele tomasse na sonda e ter esse aprendizado, que foi um aprendizado na minha vida, né? De conseguir passar ali 36 dias na UTI esperando o tempo do Antônio, esperando ele se recuperar para ele conseguir voltar para casa e ir para casa com a nossa família. E foi um desafio para a nossa família inteira, não só para mim, como mãe, claro, mas para todos os irmãos. Meu irmãozinho nasceu, mas eu não posso levá-lo para casa, eu tenho que visitá-lo no hospital, e só uma vez por semana que os meninos podiam ver. Tinham que pôr aquela roupa e laçar muito álcool na mão para conseguir visitar o irmãozinho. Então foi uma experiência muito difícil, muito dura para a nossa família. A gente não imaginava passar por isso, a gente nunca imagina de uma dor, mas passar por uma dor a gente já. Mas essa foi muito forte e foi uma experiência muito marcante que, olhando agora com esse distanciamento no tempo, e o tempo consegue fazer isso, né, com as nossas dificuldades, dar esse distanciamento, eu posso dizer que foi uma experiência de muito aprendizado. Eu não seria quem eu sou hoje sem ter passado por essa experiência de ser uma mãe de UTI. Hoje eu consigo olhar para os desafios, e claro que a gente continua com muitos problemas, com muitos desafios na vida, mas eu consigo olhar para esses desafios do meu dia a dia e ressignificá-los, reenquadrá-los. Eu consigo enxergar por uma outra lente, porque eu já passei por coisa pior, porque eu já consegui vencer uma situação de muito mais dor e muito mais desafio, que é uma situação de estar entre a vida e a morte, de ver o seu filho nesse limite. E conseguir passar por isso te dá uma força tão grande que a gente fica achando que a gente pode fazer qualquer coisa, né? De repente a gente pode fazer um monte de coisa que a gente nem imaginava que a gente pudesse fazer, por ter conseguido passar e vencer uma experiência de dor e de desafio muito forte. E essa experiência foi realmente de grande aprendizado. A gente olha, hoje o Antônio, a professora veio me dizer na reunião, semana passada, que ele é das crianças mais fortes, que ela fica impressionada com o tamanho da mão dele, do pé dele, como ele é forte. E eu olhei para ela, falando que me veio a cena dele pequenininho ali, com menos de 2 quilos, naquela incubadora, que eu tinha que pôr a mão por cima ali para tocar ele, para ele sentir um pouco do meu toque. Eu não podia pegar ele no colo, a gente demorou 3 dias para conseguir pegar ele no colo pela primeira vez. Então, vê-lo hoje forte, ele é o que mais fala da turma, da escola, ele interage, ele é esperto, ele quer ler os livros, ele quer fazer tudo que os irmãos fazem. Então, vê-lo hoje e sabendo quem ele foi, como é que ele estava 2 anos atrás,
me dá uma gratidão tão grande e uma experiência de gratidão mesmo, não tem outra palavra. Nossa, que bom, ele é um guerreiro, ele traz uma força pra gente, mesmo com 2 aninhos de idade, que a gente acho que não tinha, que eu não sabia onde é que estava essa minha força, que a nossa família, meu marido também não sabia onde estava. Ele traz esse nosso compromisso com a vida a cada dia, porque ele passou por isso, ele viveu isso, ele lutou pela vida. E se eu pudesse dar 2 dicas, né, 2 ensinamentos que essa história me trouxe, que eu acho que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, que a gente pode aplicar para quem trabalha com educação, ou para quem trabalha em qualquer área mesmo, se você é pai, mãe, se você está passando por alguma experiência difícil. O que me ajudou muito nessa experiência, que foi profundamente solitária, ninguém fala das mães de UTI, né? A gente só, os médicos, toda a equipe só pensa no bebê. A mãe, ela fica praticamente como invisível, né? Ninguém mais vê ela. E ela é tão importante quanto, ninguém pergunta como é que ela tá, ela tem que lidar muitas vezes com muita intransigência dos doutores, dos que sabem mais, de toda aquele, já está passando por aquela situação fragilizada. Então, o que me ajudou muito foi, primeiro, escrever. Eu tinha um diário que eu registrava todos os sentimentos, pensamentos, emoções, aflições, e aquela escrita. Tem muita gente que fala do poder de um diário mesmo, você ter isso como uma prática, te ajuda muito a ultrapassar os desafios da sua vida. Então, eu escrevi, eu tenho um diário que eu ainda pretendo transformar num livro, quem sabe num e-book, né, para compartilhar com as mães de UTI, as nossas histórias aí de superação. Então escreva e compartilhe, ache alguma forma de compartilhar essa experiência, de não guardar a solidão dessa experiência só para você. Escrever, conversar com alguém. Para mim foi a escrita que foi essa forma de compartilhar. E a segunda dica, o que a gente conseguiu, foi me conectar com as outras mães que estavam naquela mesma situação. Em qualquer situação que você esteja passando, vai ter um grupo de pessoas, você não está sozinho, vai ter um grupo de pessoas próximas que estão passando por aquela situação. No caso, as mães da UTI viraram o nosso grupo de amigas. Então, eu levava uma oração, era uma cartinha que eu escrevia e que a outra mãe me respondia, era uma dica, era o chá da mamãe para produzir mais leite, para conseguir produzir mais e tirar mais leite para o bebê. Alguma coisa que às vezes a outra precisa e que eu ajudava e elas também me ajudavam. A gente foi criando uma rede muito forte e a gente continua amiga até hoje. Então, encontrar pessoas, fazer essa conexão com as pessoas que estão na mesma situação, né? Encontrar esse grupo e escrever, registrar o que você está passando, por mais difícil que seja. E essas são as 2 dicas do que a gente pode aprender com uma situação difícil. Se você acha que, se você tem alguém que está passando por alguma situação difícil, se você está passando por alguma situação difícil e acha que essas 2 dicas podem ajudar, compartilhe esse vídeo, dá um like aqui, deixa seu comentário aqui embaixo, eu vou adorar ler e responder. E aqui é mais um vídeo da série 365 dias, um vídeo por dia, com conteúdo sobre dinâmicas, diálogo e educação, porque a gente acredita que educar transforma. Um abraço e até o próximo vídeo.